Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos tratando da fé inteligente. Quando a gente fala em fé inteligente, muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não têm ideia do que significa fé com inteligência. Então, nós vamos mostrar para vocês o que é fé com inteligência. Porque quando você apresenta uma fé inteligente, você tem uma qualidade de fé que traz resultado também de qualidade de vida. Porque se você apresenta para Deus uma qualidade de fé, você vai ter uma qualidade de vida diferenciada dos religiosos. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente recepção. Olá, um prazer novamente com vocês. E vamos falar neste dia a importância que você tem para Deus. Fique conosco e você vai aprender muito. Pois é. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quantas pessoas que nos ouvem agora, assistem agora essa programação, dizem assim, puxa, eu tenho crido em Deus toda a minha vida, desde criança. E olha que eu já não sou mais criança. Mas eu não tenho visto o resultado dessa crença em Deus. Essa crença em Deus que eu tenho desenvolvido ao longo dos meus dias, desses anos todos, eu não tenho visto a materialização dessa crença. Então, minha vida é de má qualidade, sabe? Eu como mal, eu durmo mal, eu vivo mal, eu tenho uma vida de má qualidade. Eu tenho tido uma vida de má qualidade durante todos esses anos de vida. Mesmo assim, eu tenho crido em Deus. Por quê? Se Deus é grande, se Deus é todo-poderoso, se Ele é onisciente, sabe da minha situação, sabe da minha vida, por que Ele não resolveu o meu problema? Por que Ele não me deu uma vida diferenciada da vida dos que não creem nele? Quantas pessoas eu conheço, você diz, que não estão nem aí para a fé em Deus, para a Bíblia, para Jesus, e vive uma vida regalada, vive uma vida aparentemente feliz. E eu que creio em Deus, vivo uma vida desgraçada. Como é que pode isso, Esther? Quando a pessoa crê e conhece, tem uma grande diferença, porque ela faz esse Deus como ele é, grande. Então, ela vê que esse Deus grande pode fazer coisas grandes na vida dela. Ele faz coisas grandes na vida dos que creem nele. Mas eu tenho crido, Jesus.
Ó, meu Pai, eu tenho crido em Ti. Por que o Senhor não tem respondido ou correspondido às minhas necessidades? Alguém me disse uma vez que orou para Deus, falou para ele: Senhor, por que é que eu não tenho tudo de Ti? Por que é que eu não tenho todas as respostas de Ti? E então ele mesmo me respondeu dizendo: olha, e Deus falou para mim, porque eu não tenho tudo de você. Só isso. Você tem recebido de acordo com o que você tem me dado. Então, é sobre isso que nós vamos falar durante essa programação. Eu queria que você, minha amiga e meu amigo, procurasse raciocinar comigo, pesar, avaliar, analisar a sua fé, a sua própria fé, para que você então chegue a uma conclusão do porquê a sua vida é tão pífia, tão mesquinha, miserável, tão sem palavras para dizer. Essa é a realidade. Nós vamos falar sobre esse assunto. E para ilustrar essa fé, nós vamos falar sobre um sacerdote. Nós temos um sacerdote na Bíblia, um sacerdote que foi escolhido dentre todas as tribos de Israel. Eram 12 tribos, milhares e milhares e milhares, centenas de milhares. E dentre essas tribos, esse sacerdote chamado Eli foi escolhido. E Deus prometeu para os seus pais e também para ele, que ele, Eli, e os seus filhos e as suas gerações o serviriam por toda a vida, eternamente. Mas Eli, o sacerdote, quando já estava mais velho, ele não fez caso, ele não foi intransigente com respeito aos seus filhos, ele não foi duro, firme com os seus filhos, porque os seus filhos, como filhos do sacerdote, Eli, os seus filhos abusavam da sua autoridade. E então eles corrompiam as mulheres que vinham falar com o profeta ou com o sacerdote. Então, aqueles meninos, aqueles rapazes, abusavam das mulheres. Sabe, as mulheres vêm na igreja, elas vêm com problemas, né, Esther? Elas vêm reclamando: meu marido não me dá atenção, o meu marido não veio para casa hoje e tal. Então, elas abriam o coração para eles. Eles, como autoridade espiritual, então, eles procuravam eles mesmos consolá-las com a corrupção moral. E então eles abusavam delas. E assim eles viviam. Além disso, as ofertas que o povo trazia para a casa de Deus, eles então também mexiam na oferta, tiravam o melhor para si e apresentavam o pior para Deus. E o profeta, sacerdote, Eli, ele simplesmente falava: meus filhos, não façam isso, e mais nada, não tomava atitude. Então, Deus se irritou com o profeta e sacerdote Eli, se irritou muito. E então, veja o que Deus falou para o profeta. Veja o que Deus falou para o profeta, que serve para você, que talvez seja uma pessoa da fé, que crê em Deus, etc. Você é uma pessoa fiel, aparentemente você é religiosa, aparentemente você é uma pessoa que está dentro dos conformes
da sua igreja, mas você tem falhado. E olha só se essa história do sacerdote Eli não se repete na sua vida. Vamos ler o texto para você compreender melhor. Você pode depois ler o livro de 1 Samuel, capítulo 2, e ver toda a história do sacerdote Eli. Deus, se dirigindo ao sacerdote, lhe disse: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Olha, Esther. Que privilégio, né? Ser escolhida. A coisa que eu mais agradeço a Deus, além da minha salvação, é o privilégio, nosso privilégio, né, Esther, de poder servi-lo. Não há dinheiro, não há glória, não há louvores, não há sucesso, nada nesse mundo, nem família, nem casamento, nem filhos, nada, nem reputação, nada disso é tão valioso, tão precioso, tão rico, tão glorioso para mim, do que ser servo do Altíssimo, do que servi-lo. Como que Deus foi me escolher? Eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor foi me escolher? O jeito que eu sou, porque você sabe, né, Esther? Você me conhece, sabe que eu sou cheio de defeitos, de falhas, manias, etc. Mas Deus me escolheu. Ele me escolheu. Que glória! Então eu fui escolhido. Eu fui um dos escolhidos. Não foi só eu, não. Os meus conservos, aqueles que estão comigo, e outros tantos que estão por aí, por esse mundo afora, foram escolhidos por Deus. Então eu fui escolhido. Aí ele diz assim, olha só, pergunta, Deus perguntando ao sacerdote Eli: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Essa pergunta aí é poderosa e ela é gloriosa porque ela faz mostrar para as pessoas quem é quem. Você que está me assistindo nesse momento, presta atenção, você está nos assistindo. Essa pergunta aí responde a sua pergunta. Por que a minha vida é tão insossa, tão sem sal? Por que a minha vida não desenvolve? Ele disse: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Pode ser que você não honre aos teus filhos, ou ao seu filho, ou à sua filha, mais do que a Deus, porque você não tem filho, nem filha. Mas você tem uma esposa, você tem um marido, você tem um pai, você tem a mãe, você tem a família, você tem a profissão, você tem a sua reputação, você tem o seu dinheiro, enfim, você tem o seu sucesso. Então Deus está perguntando assim: por que você honra a essa coisa, ou essa pessoa, ou esse dinheiro, ou essa reputação, a esse sucesso, mais do que a mim? É a pergunta que Deus faz para você, faz para mim, faz para Esther, faz para todos nós. Ele fala com todos nessa pergunta. Essa pergunta, assim, é como um espelho. Não tem como o espelho mentir. O espelho vai mostrar quem você é. É ou não é? O espelho vai mostrar. E quem é pai sabe que Deus está falando, né? Como os filhos são importantes, mas não pode ser o primeiro na sua vida. Não, nem filho, nem pai, nem mãe, nem parentes, nem família, nem dinheiro, nem coisa nenhuma. Jesus falou isso de outra forma. Ele disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua irmã, seu irmão mais do que a mim,
não é digno de mim. Quer dizer, se você ama qualquer coisa, qualquer pessoa, mais do que ao Senhor Jesus Cristo, você não é digno dele ou digna dele. Porque honras a teus filhos mais do que a mim? Deus perguntando para o profeta Eli, ou o sacerdote. Portanto, olha só a resposta. Olha o que Deus fala. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Quer dizer, a casa de teu pai e você, seus descendentes, seriam sacerdotes, me serviriam perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Isso aí, essa palavra que Deus fala aí, é interessante, porque muitas pessoas dizem assim, aquela doutrina satânica, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou então, a minha graça te basta. Eu não preciso fazer sacrifício. A graça de Deus me basta. Eu não vivo na lei, eu vivo na graça. Como se a graça fosse de graça. Como se a graça, a pessoa pudesse viver no pecado, na mentira, no engano. Como faziam os filhos do sacerdote. Não era o sacerdote que fazia aquilo, não. Eram os filhos. E o sacerdote foi punido por causa dos filhos. O sacerdote, Eli, foi punido e a sua casa foi punida por causa dos seus filhos. Quer dizer, ele era sacerdote, não era ele que estava se conduzindo mal, eram seus filhos, mas ele permitia. Ele assistia e não tomava nenhuma providência. Então, Deus se sentiu insultado com aquela atitude do sacerdote. Então, você que é crente e que eu já ouviu N vezes alguém dizer para você, nós vivemos na graça, nós vivemos na graça, nós vivemos na graça, e a graça de Deus me basta, a minha graça te basta. Mas você vive no pecado, você vive na mentira, você vive no engano, no adultério, na prostituição, você vive uma vida pior do que aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Então você pensa que você está imune porque um dia você foi consagrado a Deus, porque um dia você foi consagrado a pastor, ou a pastora, ou a bispo, ou a bispa, ou alguma coisa, algum oficial da igreja? Não, minha amiga, não creia nisso, não acredite que uma vez salvo, salvo para sempre, não. Porque aí está um exemplo clássico, transparente, que não deixa falhar. Porque o Deus que falou isso para o sacerdote Eli é o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo. Ou você acha que o Deus que falou isso é diferente do Senhor Jesus? Você acha que é diferente? Você acha que o que Deus falou no passado não falou também através do seu Filho Jesus e não fala hoje através dos seus servos, através da sua palavra? Então, ele disse, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Essa é a realidade. E esse desprezo é justamente não dar ouvido à voz do seu Senhor. Quer dizer, ele pede uma coisa a você e você acha que está na graça, não precisa, né? Fazer nenhum sacrifício. Então, esse desprezo é mostrado nessas palavras que ele fala e você não dá ouvidos. Aí a pergunta diz, ou a pergunta que a pessoa fala, mas o bispo, onde é que está a fé com inteligência? Aí é que está. Agora, vamos pensar na fé inteligente. Presta atenção, muita atenção. Por exemplo, Esther, vamos colocar nós dois aqui.
Imagine que eu tivesse traído você. Eu tivesse traído você. Você não sabia, você não sabe. Eu traí você. Aí eu chego em casa, dou beijinhos em você e digo para você, ó, eu te amo. Aquela palavra que você falou no altar, serei fiel, quer dizer, não está em... Não aconteceu. Não está em evidência. Então, eu digo para você, eu te amo. Aí você acredita. Você crê. Então você vive numa ilusão de amor. Ora, você é humano, você não sabe o que está acontecendo. Dentro do coração. Agora, imagine a mesma coisa com respeito à fé. Então Deus ouve a pessoa dizer, ó Deus, ó Senhor, Senhor, nós mandamos demônio embora em teu nome, nós pregamos a tua palavra em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. Aí, Deus sabe que aquela pessoa que está falando isso é fingida. Por quê? Porque ela fazia o que fez o sacerdote Eli. Ele oferecia sacrifícios, ele trabalhava só para Deus, servia a Deus. Só que essa fé dele servir a Deus não foi uma fé inteligente, porque ele, o sacerdote Eli, sabia que os seus filhos estavam corrompendo o povo de Israel. Mas a fé que ele apresentava para Deus era uma fé insultosa, uma fé só de palavras. De palavras, porque ele fazia aquilo que tinha que fazer, mas o coração dele, a fé dele não estava em Deus. Ele não honrava a Deus. Então, imagine quando você vai no médico e você não crê no médico, você acha que o médico vai poder te ajudar? Pois é, assim é com Deus. Quando a gente apresenta a Deus uma fé que não é sincera, que não é verdadeira, que não envolve sacrifício, que não envolve a obediência, que é o sacrifício, quando você apresenta a Deus uma fé falsa, Deus, que sabe todas as coisas, se sente insultado. Porque, poxa, ele não sabe que eu sou Deus, que eu sei que tudo que está acontecendo, as palavras dele, os pensamentos dele, o coração dele, eu conheço toda a vida dele. Mesmo assim, ele tem a cara de pau de chegar diante de mim e dizer, ah, Deus, Senhor, Senhor. Deus se sente insultado, desonrado com esse tipo de fé. Uma fé fajuta, uma fé falsa, uma fake fé. Então, minha amiga, meu amigo, Deus, quando a gente apresenta uma fé real, autêntica, inteligente, racional, sobrenatural, quando a gente apresenta a Deus uma fé verdadeira, então nós estamos honrando a Deus. Quando há sinceridade, ele conhece, porque ele sonda o seu coração. Então você pode enganar muitos, mas a Deus não podemos enganar. Então ele vê a sua intenção, que você age como um ritual, como uma obrigação, e não por uma consideração e amor, né? Deus, minha amiga, meu amigo, ele quer ver uma fé autêntica, pura. Porque a gente pode ser pecador, a gente pode ser o pior dos pecadores, a gente pode ser bandido, mas quando nós manifestamos uma sinceridade para Deus, uma fé sincera, Deus se sente honrado de ser considerado naquele momento com aquela expressão de fé. Por isso que a fé justifica o pecador. Por isso que a fé, e só a fé, agrada a Deus. Porque a fé, a verdadeira fé, a fé inteligente, a fé pura, sincera, ela honra a Deus. Deus fala assim, poxa, essa pessoa, essa criatura, ela está falando comigo
de forma sincera. Eu vejo sinceridade nela. Ela é pecadora, ela fez, ela matou, ela roubou, ela fez coisas horrorosas. Mas, neste momento, ela me honra com essa fé. Ela me honra com essa fé porque ela não me viu. Essa é a fé. Essa é a fé que glorifica a Deus. Ela não me vê, mas ela sabe que eu existo. Ela sabe que eu existo porque eu vejo isso nela. Embora ela seja pecadora, mas ela apresenta uma fé pura, sincera, transparente. E eu não posso negar honrá-la também com o perdão, honrá-la também com as bênçãos que ela precisa. Porque é assim que tem acontecido com aquelas pessoas que estão na cadeia e que conhecem a palavra de Deus, que ouviram a palavra de Deus uma vez, duas vezes, e no momento da dor, do sofrimento, no calor do sofrimento, aquela criatura, então, dobrou os joelhos lá na prisão, às vezes dentro do vaso sanitário, lá perto do vaso sanitário, no banheiro, sujo, horroroso, fedorento. Mesmo assim, aquela pessoa dobrou os joelhos ali diante do vaso sanitário, colocou o cotovelo lá no vaso sanitário e disse: oh, meu Deus, eu sei que sou pecador. Eu sei que eu só matei, roubei, eu fiz tudo que não presta. Eu estou aqui por justa razão, por justa causa. Mas, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Eu decido agora, eu decido nesse momento deixar as drogas, a bandidagem, os assassinatos, a minha vida errada. Eu decido deixar tudo para trás e te seguir se o Senhor me der uma chance. É o que eles mais pedem, essa chance, né? E é o que Deus mais ama. Mais quer. Mais quer fazer. Então, ele diz: aos que me honram com essa fé, com esse tipo de fé, pura, sincera, verdadeira, eu também honrarei. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você que me ouve nesse momento, que diz assim: ah, bispo, eu tenho sido pastor, eu mando o demônio embora, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Você tem feito, você faz, mas você não é aquela criatura que realmente manifesta a glória de Deus, a honra de Deus nesse mundo. E olha só o que Deus fala, o que o Senhor Jesus Cristo diz: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, não venha com essa história: ah, eu sou da igreja há 50 anos, há 100 anos. Há 100 anos que eu sigo Jesus. Mas se você segue Jesus no pecado, você não segue Jesus, você segue ao Senhor do pecado, que é o diabo. Você não serve ao Senhor da pureza, da santidade, da grandeza, da glória, o único Senhor e Salvador. Você serve ao Senhor diabo, que é o produtor de pecado, que faz você cair no pecado. Você cai no pecado porque você quer cair no pecado. Você serve ao pecado porque você quer servir ao pecado, você gosta dele. Então, enquanto você viver na igreja e no pecado, minha amiga, meu amigo, você será desprezado. Deus não vai considerá-lo. Essa é a razão porque muitos não recebem o Espírito Santo. Aí responde aquela pergunta: por que eu não recebo o Espírito Santo? Você não recebe o Espírito Santo por isso. Você não se entrega, você não prioriza a Deus. A sua fé não é totalmente no Altíssimo. E aí, você acha que Deus vai considerar isso? Vai considerar que você é porque você é da igreja, você vai ter direito? Não. E a prova é que quando ele honra, é quando ouve as suas orações e responde. Ele está te honrando, porque você honrou primeiro. Ô, Esther, nós temos os nossos
problemas, quer dizer, em relação aos outros, familiares, etc. E nós temos aquele pedido, ó Deus, por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu ainda? Ó Deus, poxa, eu vejo o tempo passar e não vejo a resposta. Muitas vezes vem esse questionamento, essa pergunta. Só que... Nós continuamos honrando o nosso Deus. Né? Só que aí há uma diferença. O bispo, o senhor não foi respondido em todas as suas orações. Muito legal. Olha só. Eu não fui respondido em todas as minhas orações. Porém, eu, pessoalmente, falo isso para vocês, ensino para vocês. A fé, a certeza, a convicção de que todas as minhas orações serão atendidas, isso não sai de dentro de mim. Essa certeza é o Espírito Santo que me dá. Ao mesmo tempo que ele não me deu a resposta que eu precisava, ele me dá a certeza que isso é coisa está dele, guardado, já está reservado, que cedo ou tarde isso vai acontecer. Para que eu não fique lamentando, para que eu não fique ansioso, para que eu não fique duvidando, para que eu não fique intranquilo, para que eu não fique triste. Não, nada disso. Eu mantenho, quer dizer, o Espírito Santo mantém alegria dentro de mim. Isso aqui é graça, né? A alegria que nós sentimos é a graça, quer dizer, a recompensa da certeza que ele está ouvindo as nossas orações. Agora, as outras pessoas que vivem no pecado e estão na igreja, a fé é fajuta, é hipócrita, é como os fariseus. Jesus disse para os fariseus, raça de víboras. Então, nós temos raça de víboras no nosso meio. Enganos, né? Raça de víboras. Você sabe lá o que é raça de víbora? A víbora é aquela que picou, já era. Então, tem raça de víboras nas igrejas, por todo mundo, inclusive na Igreja Universal. Tem raça de víboras. Essas raças de víboras apresentam uma fé fajuta, fake, falsa. E pensam que por causa de pertencerem à igreja, elas estão salvas e que cedo ou tarde elas estarão com o Senhor Jesus. Mas, minha amiga, meu amigo, elas carregam dentro de si a dúvida, o medo, a ansiedade. Elas vivem ansiosas. Ansiosa pelo casamento, ansiosa pela vida profissional, ansiosa pela família, ansiosa de estar querendo conquistar, fazer suas conquistas. Ela vive uma fé fantasia, uma fé combinada com ansiedade. Então, essas pessoas, elas não têm segurança, nenhuma segurança naquilo que elas fazem. O cântico delas, as orações delas, os louvores delas, batem no teto e caem no chão, não vale nada. Por quê? Porque a fé delas não tem honrado o Senhor. Muito pelo contrário, a fé que elas apresentam tem insultado Deus, porque elas pensam assim, Deus não sabe o que está dentro de mim. Deus não sabe. E elas, então, são loucas diante de Deus, tal e qual as virgens nécias. Então, minha amiga e meu amigo, avalie a sua vida. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para falar as verdades que alertam e despertam uma fé sincera. Se isso ajudar você, graças a Deus. Se não ajudar, paciência.
Deus que conhece o nosso coração, as nossas intenções, Ele sabe tudinho o que nós estamos querendo. Mas uma coisa é certa, quando a gente apresenta uma fé pura, nua e crua, então nós honramos a Deus. Quando nós não apresentamos uma fé pura, nua e crua, nós desonramos a Deus. E se nós honramos a Deus com uma fé pura, então Ele nos honrará. Mas se nós não honramos com a fé pura, então nós seremos desprezados. Aí está a explicação do porquê que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé? Religiosa? Não. Fé burra? Não. Fé emotiva? Não. Mas a fé sincera, a fé verdadeira, a fé que faz a diferença. Que usa a inteligência. Que usa a inteligência. Porque na minha inteligência eu sei que Deus sabe tudo o que está acontecendo dentro de mim. Antes de eu falar, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele conhece os meus pensamentos passados, presentes e futuros. Ele conhece tudo a meu respeito. Não há nada impossível haver alguma coisa em mim que Ele não saiba. Não há nada. Então, se eu tento fingir uma fé para Ele, você acha que eu estou honrando a Ele? Não, de forma nenhuma. Então, Ele honra aqueles que o honram com uma fé verdadeira. Por isso, o sacrifício. Quando nós levamos as pessoas a fazer o sacrifício no altar, é porque no altar o sacrifício é tudo por tudo. Quando a pessoa faz o sacrifício, ela faz de tudo, das tripas coração. Ela não vê nada, ela fica cega para o que vai fazer para Deus. Ela vai fazer com toda a sua força, de todo o seu coração. Ela não quer nem saber o que os outros estão pensando, falando ou imaginando delas. Elas vão com tudo para o altar. Quer dizer, provam a Deus, elas provam para Deus, aliás, elas provam para si mesmas que a sua fé é verdadeira. Ela tem a certeza que o sacrifício de Deus já foi feito, agora é o momento da pessoa fazer para Ele. Porque é bem diferente, né? É o emoção. Deus, minha amiga e meu amigo, Deus teve fé na gente. Deus teve fé na humanidade. Ele teve tanta fé na humanidade, que ele chegou a dar o filho dele em sacrifício pela humanidade. Não é isso que está escrito lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus teve que sacrificar pela humanidade. Aí eu pergunto, será que para a humanidade crer nele, ou para a humanidade provar para ele que crê nele de todo o coração, não tem que sacrificar? Não é sacrifício por sacrifício? Não é tudo por tudo? É o tudo de Deus pelo nosso tudo. Então, o sacrifício não é oferta, não é você colocar dinheiro no altar, não. Porque se você der todo o seu dinheiro e continuar no pecado, sua vida não vai mudar, de forma nenhuma. A sua vida só muda quando você colocar toda a sua vida. Quer dizer, aquilo que você é, aquilo que você foi, os seus pecados, os seus desejos, você renuncia a tudo por causa da sua fé no Senhor Jesus. Essa é a fé que justifica o pecador. Essa é a fé que agrada a Deus. Por isso, na fogueira santa, nas fogueiras santas, há pessoas que arrebentam, que são abençoadas, que são prósperas, e vivem uma vida diferenciada, enquanto outras fazem fogueira santa, mas não acontece nada, porque colocam só o dinheiro no altar, não colocam a vida, não colocam os seus pecados, não abrem mão dos seus pecados. E aí fica uma vida envergonhada. Essa é a realidade. Ou tudo ou nada. Com Deus ou é ou não é. Ou você faz de tudo ou você não faz nada. Não tem meio termo. Jesus falou isso em outras palavras. Ele disse assim, meu Pai não dá o Espírito Santo por medida. Meu Pai não dá o Espírito Santo por medida. Quer dizer, o mesmo Espírito que Ele me deu, Ele dá para qualquer um. Quer dizer, Ele dá a inteligência
inteireza dele, Verdade. a totalidade dele para nós. Você acha que ele aceita 99% de cada um de nós? Não, é muito pouco. É tudo por tudo. É tudo por tudo. Então, Deus honra aqueles que o honram 100%. Mas Deus despreza aqueles que tentam fingem que dão, que colocam no altar o seu tudo. E aí eles são desprezados. Porque o sacerdote Eli, o profeta Eli, o que ele fez? Ele fazia as coisas direitas. Ele era um religioso. Ele tinha fé em Deus. Ele fazia os seus sacrifícios lá, mas ele não abriu mão de chegar e amarrar, de impedir que os seus filhos corrompessem o povo de Israel. E isso desagradou a Deus. E Deus o tirou, removeu de sacerdote. Essa é a realidade. O fim do profeta e sacerdote Eli foi trágico, porque ele caiu da cadeira e morreu quando soube que a arca do Senhor tinha sido levada de Israel. Minha amiga, meu amigo, de repente, você é essa pessoa. A arca do Senhor já saiu de dentro do seu ser, do seu coração, há muito tempo, e você não tem mais nenhuma consideração para com Deus. Você vai na igreja por ir, mas você é fria, morna, você está aí, vai, não vai, chove, não molha, meio barro, meio tijolo, mas você vai na igreja. Você defende a sua denominação. Não, levanta a bandeira, eu sou universal. Mas você é universal, mas não é cristã, verdadeira, pura. Você não é essa pessoa que você diz ser. E Deus sabe que você é assim. Por isso que você não é honrada ou honrado por Deus. Desculpa lá, Esther. Pode falar. É uma meditação para as pessoas verificarem se realmente elas estão honrando a Deus. Quer dizer, a sua vida está no altar, né? A arca representa Deus, o altar. Então, a pessoa vê qual é a minha situação. Eu estou por inteiro no altar, né? A justiça que eu depositei lá no altar, é justo o que eu tenho falado para o meu Deus lá no altar. Então, é uma meditação bem profunda que você tem que usar a mente, né? É isso aí. Olha, por favor, pode rodar a música aí para dar um tempo aqui para os nossos gogós. Não temas, na angústia e aflição estou contigo. Nesse deserto eu sou o teu abrigo. Eu torno a tua angústia em alegria. Não temas, na tempestade eu estou no teu barco. Eu sou o teu farol pra te guiar. A terra que você sempre sonhou chega. Não temas, eu sou contigo. Mesmo se o sol se apagar, confia e em mim perseveras, que a promessa se cumprirá. Não temas, eu sou contigo. A minha palavra é fiel. Eu sou o Deus criador do sol, da terra, do mar
Graças a Deus. Olha, essa canção aí é para você, minha amiga e meu amigo, que tem sido fiel. A sua fé tem sido pura. Você tem os seus erros, você tem as suas falhas, mas você tem apresentado a sua vida por inteira na mão de Deus. Você se esforça para deixar essa vida errada. Você tem se esforçado, você tem lutado contra a sua carne, você tem sacrificado a sua carne para agradar a Deus. Isso se chama fé. Essa é a fé inteligente. E essa canção é para você. Não temas, porque Deus é contigo. Porque é isso que tem acontecido com as pessoas que são sinceras, verdadeiras, honestas, que é o caso desse testemunho que nós vamos mostrar agora. Essa senhora era católica, sincera, mas ela, quando estava no calor da sua dor, da sua angústia, de repente ela foi chamada por Deus, ela foi escolhida por Deus. Muito legal. Vamos assistir o testemunho dela. Foi iluminada. Foi iluminada. Meu nome é Maria Helena, tenho 61 anos, nasci em São Paulo, né, no bairro da Lapa. Lá convivi com meus pais durante muitos anos. Ele tinha problemas, minha mãe no casamento, porque meu pai bebia. Meu pai brigava muito com a minha mãe, maltratava ela e deixava a gente triste. A gente tinha muito medo dele. Eu praticamente fui a mãe dos meus irmãos também pelo problema que a minha mãe tinha defeito visual. E ela também teve 9 filhos e cada ano era um, apesar do problema visual, mas eu era a segunda filha e a mais velha das mulheres. Só que em seguida meu pai foi embora de casa. Aí ficou mais difícil. Eu tive que escolher entre estudar e trabalhar para poder cuidar dos meus irmãos. E depois eu acabei conhecendo meu esposo. No começo tudo bem, né? Mas depois eu fui morar numa cidade, eu era da Lapa, fui para Vila Maria, depois fui para Osasco. E lá em Osasco, o meu marido nasceu e se criou lá. Então ele tinha assim muitos casos amorosos, que ele tinha namoro, tudo, e ex-namoradas, tudo, e eu comecei a ficar bastante ciumenta com ele. E eles falavam para mim assim, eu não tenho ninguém, mas você fica falando tanto que eu vou acabar arrumando alguém. E realmente aconteceu, né? A gente teve problemas no casamento. Além do meu problema sentimental do casamento, vieram as doenças. Eu creio que isso também prejudicou um pouco o nosso relacionamento. Por quê? Eu só vivia internada. Eu ia fazer uma consulta, o médico falou, não, você tem que internar, porque eu tinha sinusite, labirintite, enxaqueca, problema nos rins e reumatismo no sangue. Nessa época eu era católica, mas era católica mesmo, de ir todo domingo na igreja, de confiar nas imagens, de acreditar em tudo, porque eu vim de uma família bastante católica. Então, primeiramente, eu fui me apegar aos deuses e a minha crença, né? Mas eu vi que não estava tendo resultado. Não estava tendo resultado e eu só vivia a situação vendo cada vez mais difícil. Eu não via uma saída, né? Eu já estava cansada, já estava com uma filha e continuava os problemas. Eu conheci a Igreja Universal assim de uma forma até pitoresca, porque eu estava dentro de uma igreja católica. O meu tio, ele era técnico de som de uma rádio que tinha a programação da Universal. E eu perguntei sobre um primo meu, e ele falou para mim que ele estava trabalhando rezando. Aí eu peguei e falei assim, como assim? Ele está trabalhando com padre? Como a gente era católica, era o que a gente iria falar. Aí ele falou, não, ele está trabalhando com os crentes. E eu perguntei para ele assim, tio, vai falar o nome do meu primo? Ele falou assim, às vezes fala. E eu, na intenção de ouvir a voz do meu primo, eu comecei a ouvir a rádio e a programação da Igreja Universal. E eu fiquei vários dias, né, ouvindo, no intuito de ver o nome do meu primo, e não vi o nome dele, mas graças a Deus eu conheci algo bem maior na minha vida, que é o Senhor Jesus, né. Continuando como católica ainda, mas eu fui na Igreja Universal. O primeiro dia eu já vi o poder de Deus, foi muito maravilhoso, porque eu cheguei lá desesperada, chorando, porque eu tinha brigado com meu esposo, né? E eu conversei com o pastor e ele falou para mim,
se a senhora crê que eu vou fazer uma oração para a senhora vai participar do culto e quando a senhora chegar na sua casa, a senhora vai ver que já mudou tudo. Aliás, a partir daquele dia, eu nunca mais saí da Igreja Universal. Graças a Deus, eu até falo muitas vezes assim, que se foi preciso acontecer tudo o que aconteceu para me conhecer a Igreja Universal, esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje, eu agradeço a Deus. E aí eu comecei em outras reuniões, né? Que no dia que eu fui não era dia de cura. Mas aí como eles falaram que que Deus podia me curar, que Deus podia mudar a situação, eu procurei. E eu comecei a ver a mudança na minha vida, né? Eu acabei sendo curada de todas as doenças que eu tinha, até o momento que foi mais especial, né? Que foi o momento do Espírito Santo. Primeiro batizei nas águas, é claro, né? Porque ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, eu decidi obedecer. E aí batizei nas águas e depois comecei a busca do Espírito Santo, né? Que falaram tanto que ia ser maravilhosa, que as pessoas mudam, transformam. Eu buscava em casa, eu ia mais na igreja, buscava, louvava o Senhor em casa, uma sede de ter Ele, sabe? Aí um dia eu ouvi sobre essa palavra ansiedade e eu deixei de lado. E aí foi aí que eu fui batizada no Espírito Santo, de uma forma também diferente. Eu estava tomando banho. Foi muito feliz, foi muito mesmo. É indescritível, como eu falo para o senhor, foi uma bênção muito grande. E a partir dali, teve o antes e depois. Eu tenho certeza que quando eu saí daquele banheiro, eu era outra mulher. Eu tinha Deus dentro de mim. Foi diferente. A partir daquele dia, tudo foi diferente. Porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, Deus dentro de mim. Então eu não temia nada mais. A partir daquele dia, tudo foi mais fácil na minha vida. Apesar de todos os problemas que eu tinha com meu esposo, mas eu já sabia como agir para as coisas não ficarem tão difíceis para a gente, né? Eu passei a ter mais amor pela minha família, pelo meu esposo, entendê-lo mais, procurar resolver as coisas para que a gente não ficasse brigando tanto, não tivesse problemas tanto, né? Procurei querer ajudar as pessoas, falar desse Deus que eu tinha sentido maravilhas, eu comecei a dar testemunho do que tinha acontecido. E as pessoas viam a diferença. A coisa mais maravilhosa foi essa, que a minha família viu a diferença em mim, meu esposo também viu a diferença, né? A gente tem uma alegria que é indescritível. A partir do momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou. E na época também houve muita perseguição, né? Eu sou da época das perseguições da igreja muito forte. Foi muito difícil, como eu falei, meu marido fazia questão de falar, de mostrar jornal, revista. Meus familiares também, você tá vendo? Aí estão falando do Bispo Macedo, e você ainda fica nessa igreja? Sabe? Foi muito difícil. As lutas aumentam, né? Porque você é mais usada por Deus e acaba que você recebe muitas lutas, muitas críticas, né? A gente tem vontade de falar desse Deus que a gente serve, do Deus que a gente tem dentro da gente de uma forma total. Não me curvei de forma nenhuma. Inclusive meu marido chegou a falar, aquelas situações, né? Você escolhe eu ou a igreja? Eu falei para ele assim, olha, eu não quero escolher. É os dois, mas não é a igreja, é o Senhor Jesus e você. E infelizmente ele pegou doenças, né? E falava que era a última coisa que ele ia fazer, era se a Igreja Universal fosse a última igreja, ele não iria. Não iria. E o coração duro, bastante duro. A última semana antes dele falecer, houve uma concentração na nossa igreja e ele falou que ele ia. Aí, quando chegou no dia, ele ficou muito mal de saúde, porque eram umas semanas, eu não sabia, mas já era uma semana antes dele falecer, porque ele teve câncer. Ele fumou muito, ele bebeu muito, então ele acabou tendo câncer no fígado. Então, o que aconteceu nessa semana? Ele foi para a igreja, ele se entregou totalmente, falou que ligou para minha filha, falou que tinha ido buscar a salvação dele, e uma semana depois ele faleceu. Ele ficou uns 2 dias no hospital em coma e falava para Jesus, a tua palavra diz, crê em Deus, será salvo tu e a tua casa. Eu orei 29 anos por essa alma e não vou aceitar perder para o diabo. E graças a Deus foi salvo. Eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida. Tinha momentos que se não fosse o Espírito Santo não dava para aguentar.
porque a situação era bastante difícil. É muito importante, é tudo, né? O Espírito Santo na minha vida, ele é tudo. Sem ele eu não sou nada, eu não faço nada, eu sou dirigida totalmente por ele, né? Nos momentos difíceis é a ele que eu recorro, porque lutas a gente tem, mas a gente tem a certeza que vai ser resolvido. E a gente não se preocupa mais em querer resolver, deixa ele resolver tudo e fica tudo mais fácil na nossa vida. Porque a certeza que a gente tem de que ele está cuidando da gente é maravilhoso. Se eu ver hoje como eu sou viúva, ele é meu esposo, ele é meu tudo, ele cuida de mim, nos mínimos detalhes. Eu vejo assim, cada detalhe que ele cuida de mim. Você está vendo? Ela era católica, apostólica, romana, ela era católica assumida mesmo, todo domingo na missa. Porém, ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus e honrou a Deus com a sua fé. Quando ela honrou a Deus com a sua fé inteligente, porque onde ela estava, ela tinha uma fé, mas que não funcionava. O Deus não funcionava, não correspondia. Mas quando ela ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, ela usou uma fé inteligente, ela honrou a Deus e Deus a honrou com o Espírito Santo. É isso que tem que acontecer com você, minha amiga. Se não aconteceu isso com você, é porque você ainda não tem honrado a Deus com a fé inteligente. É por isso. Sua fé tem sido emotiva, sua fé tem sido sensacionalista, alguma coisa dessa natureza, mas não é a fé inteligente, a fé que foca a palavra nele. Ó, Deus, está aqui escrito, o Senhor falou, o Senhor prometeu, eu creio, e a minha vida eu entrego nas tuas mãos, corpo, alma, espírito, tudo, todo o meu futuro, tudo, eu entrego a ti, a minha família, tudo está na tua mão. O Senhor faz da minha vida o que o Senhor bem quiser, porque essa é a fé inteligente, que sacrifica o tudo pelo tudo de Deus, que é o Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês, que Deus tenha compaixão daqueles que têm apresentado uma fé tipo virgem louca, virgem nécia, para ele abrir o seu entendimento, para que você entenda que ele só quer fazer o bem para você. Graças a Deus. Até a próxima e fica com essa laminação para sempre. Amém. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti, pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala, olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor. Como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua
sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder.